Glória a Deus, estamos hoje no dia 145 de 375 dias com o Senhor, agora no ano 2026, graças a Deus. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus, Deus abençoe grandemente você e sua família em nome de Jesus. E estamos hoje no livro de Salmos, continuando o livro de Salmos. Estamos hoje no Salmo 149, graças a Deus. E aproveitando que você está aqui, curte aqui, para que você seja instrumento de Deus para levar o reino dos céus às pessoas, mais vidas, mais almas. E vamos lá, sem mais delongas. Salmo capítulo 49. E rapidinho, né? Só sobre essa questão. Salmos é o livro, mas o salmo é no singular, né? E é o Salmo capítulo 49. E vamos lá. Para o mestre de música, Salmo dos Coraitas, que no caso era um dos descendentes ali de Arão, né? Fazia parte ali da tribo de Levi, era uma das ramificações da tribo de Levi. E vamos lá. Para o mestre de música, Salmo dos Coraitas. Ouçam isto, vocês, todos os povos. Escutem todos os que vivem neste mundo. Olha, para todos nós. Todos nós vamos escutar. Escutar o quê? Vamos lá, vamos escutar aqui o que é que tem a ser dito. Gente do povo, homens importantes, ricos e pobres igualmente. A minha boca falará com sabedoria. A meditação do meu coração trará entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a um provérbio. Com a harpa exporei o meu enigma. E agora vamos lá, o que está sendo dito? O que vai ser dito? Por que deverei temer quando vierem dias maus? Quando o inimigo traiçoeiro, quando os inimigos traiçoeiros me cercarem? Aqueles que confiam em seus bens e se gabam de suas muitas riquezas. Você vê? Por que deverei temer essas pessoas? Um homem violento? Um homem mau? Um homem que se gaba do que tem? Um homem que confia no que tem? Por que eu vou temer esses homens? Por que eu vou ter medo deles? Por que eu vou temer o que eles podem fazer? O homem mau, um homem violento, um homem que acredita que ele pode fazer alguma coisa? Por que eu vou temer eles? Homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço de sua vida. Homem algum pode fazer isso. É impossível. Pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre. E de fato, olha, se durante sua vida você conseguir salvar uma pessoa, você já conseguiu salvar, digamos, entre aspas, toda a humanidade. Porque assim, ó, não há preço, não há valor para uma vida. Uma vida que se quer. Não estou dizendo duas ou três, não, estou dizendo uma só. Uma vida só, para Deus, é um valor imensurável. Não há diferença entre você ter salvo uma pessoa ou você ter salvo milhares de pessoas. Para Deus, tem o mesmo valor. Então, o que você puder fazer para você poder ajudar, para você poder ajuntar, para você poder construir, para você poder alicerçar as outras pessoas, faça. O máximo que você puder fazer para você gerar a vida, faça. Por quê? Porque você faz para o outro, mas é Deus quem tem, é Deus quem recebe agora. Você faz para Deus. Lembra? Tudo aquilo que pensamos em fazer mal, queremos fazer mal, fazemos mal para o outro, na realidade fazemos para nós mesmos. O oposto é verdadeiro. Tudo aquilo que fazemos bem para o outro, tudo aquilo que ajudamos o outro, tudo aquilo que fazemos em prol do outro, na realidade estamos fazendo para o próprio Deus. Isso é real. Versículo 9. Para que viva para sempre e não sofra decomposição. Pois todos podem ver que os sábios morrem, como perecem o tolo e o insensato. E para outros, deixam seus bens. Você vê, né? Seus túmulos serão suas moradias para sempre, sua habitação de geração em geração. Ainda que tenham dado seus nomes a terras. Homem, mesmo que muito importante, não vive para sempre. É como os animais que perecem. E aí você vê, quando o homem está diante dessa realidade, quando o homem está diante desse fato, que é a ausência da vida, que é o momento onde a vida vai se esvair, que é o momento que todos nós vamos estar diante dela, todos nós vamos ter que presenciar o fim dessa vida no corpo e o início dessa vida no espírito.
Todos nós vamos passar por isso. Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a entender aquela questão: homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço de sua vida. Ou seja, há uma necessidade pela qual os homens precisam lembrar. Não temos a capacidade de nos livrarmos do nosso mal, de nos livrarmos da capacidade que temos de pecar, de errar, de falhar. Não temos a capacidade de literalmente nos livrarmos da raiz adâmica. Pelo contrário, nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de um Senhor. Nós precisamos de alguém que venha pagar este valor por nós. E quanto mais a gente entende o pecado e o peso do pecado e a nossa incapacidade em nos redimir, mais a gente começa a entender a necessidade que temos do Messias. Mais a gente começa a entender a necessidade que temos de Deus ter pago o preço por nós. Mais a gente começa a entender a necessidade que temos de Deus ter, de fato, escolhido nos salvar. Porque assim, nós não temos a capacidade de nos salvar. Os homens violentos também não. Os homens que acreditam na sua força, na sua riqueza, no seu intelecto, também não. Os homens que vivem uma vida errada, também não. Ninguém consegue se salvar. Seja os bons, seja os maus, ninguém consegue se salvar. Mas aí que tá. Deus escolheu nos salvar. Foi da vontade dele. E pelo fato de sermos salvos, passamos a ter uma vida alinhada com a dele. E vamos continuar aqui. Este é o destino dos que confiam em si mesmos e dos seus seguidores, que aprovam o que eles dizem. E aí você vê, olha, não viva como um homem do mundo, que acredita que a morte chegou e acabou. Que acredita que a morte chegou e pronto, acabou, teve um fim. Olha, existem pessoas que realmente acreditam nisso. Que na morte não há mais nada. Que depois da vida física, material, não há mais nada. Que depois da vida física e material, pronto, acabou. Não existe isso, não é assim. A regra não é essa. Não é dessa. Não é, você fechou os olhos e acabou. Não existe isso. Quando nós fecharmos os olhos, aí sim que começamos nossa vida. Quando nós fecharmos os olhos, quando a nossa alma sair da nossa matéria, do nosso corpo, aí que começamos. Então, ó, não siga esses pensamentos. Porque se essa vida é a única coisa que existe, logo não há moral, logo não há lei, logo não há base do que de fato vale ou não a pena fazer. Faz tudo o que tu queres, pois tudo é a lei. Esse pensamento não é de Deus. Esse pensamento não é a favor de Deus. Deus ele tem uma lei, Deus ele tem um estatuto, Deus ele tem um decreto. E que devemos seguir o decreto de Deus, a lei de Deus, o estatuto de Deus. E se nós não buscarmos assim seguir, somos nós que vamos colher o fruto do pecado. Versículo 14. Como ovelhas, estão destinados à sepultura, e a morte lhes servirá de pastor. Pela manhã, os justos triunfarão sobre eles. E aí você vê coisa interessante, né? Pela manhã. Jesus, ele é o sol da manhã. Ele é a estrela da manhã. Jesus é o nosso Salvador. Pela manhã, os justos triunfarão sobre eles. Sobre quem? Sobre aqueles que morreram no pecado. A aparência deles se desfará na sepultura, longe das suas gloriosas mansões. E aí você vê coisa interessante, né? Você está plantando aonde? Eu estou plantando. Nós estamos plantando aonde? Estamos plantando aqui na terra, nessa vida, nesse momento? Ou no reino do Senhor? Na morada eterna? Na vida eterna? Isso muda tudo. Porque, olha, se a vida se resumisse à existência que temos neste momento, sinceramente, muitas coisas não teriam validade. Muitas coisas não teriam valor. Muitas coisas não teriam o entendimento. Mas por quê? Mas aí que tá. Nós vemos e sabemos que existe um mundo espiritual. E ó, mas Deus redimirá
a minha vida da sepultura e me levará para si. Opa! Isso é promessa. É Deus quem vai pagar o preço do meu pecado. É Deus quem vai pagar o preço da minha vida. Olha, a minha vida. É Deus que vai pagar o preço da minha cabeça. E me levar para si. Nós seremos levados para Ele. Nós somos filhos dele. Nós somos testemunhas dele. Nós somos parte dele. É Deus quem paga o preço por mim. É Deus quem paga o preço por você. É Deus quem nos leva para Ele. É Deus quem nos atrai para Ele. E isso muda tudo. Olha, quando você entende que nós temos que viver de forma correta, não porque viver de forma correta vai nos trazer benefício, mas viver de forma correta, buscarmos sermos bons, porque Ele é bom, porque Ele escolheu ser bom, porque Ele escolheu fazer uma vida, pagar a nossa vida, porque Ele escolheu entregar a sua vida por nós, toda a nossa vida muda. Porque nós queremos viver essa vida dedicado a Ele, em gratidão a Ele, em gratidão a quem Ele é. Versículo 16. Não se aborreça quando alguém se enriquece e aumenta o luxo de sua casa. Não se preocupe com isso não. Ou alguém enriqueceu, aumentou o luxo de sua casa. Glória a Deus, aleluia, Deus abençoe. Deus abençoe muitíssimo em nome de Jesus. Em nome de Jesus é só o começo. Que essa pessoa enriqueça muito mais, que essa pessoa cresça muito mais, que essa pessoa aumente muito mais o luxo, que essa pessoa tenha uma vida muito melhor em nome de Jesus. Não se aborreça quando alguém se enriquecer e aumentar o luxo de sua casa, pois nada levará consigo quando morrer. Não descerá com ele o seu esplendor. Embora em vida ele se parabenize, todos o elogiem, pois você está prosperando. Ele se juntará aos seus antepassados, que nunca mais verão a luz. Acabou. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Nós temos duas vidas. Uma vida baseada na eternidade e uma vida baseada nessa terra. A vida baseada nessa terra é uma vida que nós pensamos, planejamos, elaboramos como podemos ter uma casa mais luxuosa, né? Usando o texto aqui. E a vida baseada na eternidade é uma vida baseada em como posso servir a Deus. O trabalho ele foi dado como uma punição pelo pecado. Mas antes do homem ter caído, antes da queda do homem, o trabalho existia como uma bênção. Foi Deus quem abençoou Adão, fazendo com que ele fosse alguém que cuidasse do jardim. Ou seja, o trabalho para mim e para você, ele não é algo que vai ter dificuldade, sim, vai ter problema, sim, vai ter aflição, sim, vai ter momentos que você vai perder o controle, sim, você vai suar, você vai ralar, sim. Mas aquilo, o trabalho, para nós que somos filhos do Senhor, é uma vocação. É uma bênção que Deus nos dá para podermos abençoar essa terra, abençoar esse mundo, abençoar pessoas. Olha, o trabalho na visão do mal, o trabalho na visão do violento, o trabalho na visão do homem cruel, é uma maneira dele crescer. É uma maneira dele prosperar. É uma maneira dele conseguir fazer as suas maquinações ruins. O trabalho para nós é o contrário. É uma forma que nós temos de ajudar pessoas, de ajudar vidas, de ajudar organizações, de ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, de ajudar a nossa comunidade. O trabalho para nós ele serve para glorificarmos a Deus. O trabalho para nós ele serve para reunirmos nossa força e colocarmos em algo focado para que isso possa ajudar pessoas e vidas. Por quê? Deus falou assim, Abraão, em ti abençoarei as nações da terra. Em ti todas as nações da terra serão benditas, serão abençoadas. Então assim, nós trabalhamos para poder ajudar as pessoas. Se nós enriquecemos ou não, já é outra questão. E cabe a Deus ou não.
É sempre ele que diz, não a nós. Não somos nós que dizemos, vamos enriquecer, vamos ter isso, vamos... Não. É Deus. O que cabe a nós é buscarmos, peraí, o que eu estou fazendo, eu estou ajudando pessoas? O que eu estou fazendo, eu estou sendo bom para o mundo? Eu estou sendo útil para o mundo? Eu tô construindo na vida de pessoas ou eu estou destruindo? Eu estou ajudando pessoas a estarem mais perto de Deus. Eu estou ajudando pessoas, a minha própria família, a mim próprio. Eu estou me dando saúde ou tirando minha saúde? Olha, as coisas que eu faço glorificam a Deus, sim ou não? Essas são maneiras da gente começar a entender o que é que devemos trabalhar e o que é que não devemos trabalhar. Essas são maneiras de começarmos a entender o que é que devemos, onde é que devemos colocar o nosso tempo e onde é que não devemos colocar o nosso tempo. Olha, isso é uma coisa muito séria, porque assim, às vezes a gente tem vontade, eu quero ser tal coisa, eu penso ser tal coisa, determinadas profissões. Mas, na realidade, você tem que pensar, você tem que querer, não é ser determinadas coisas, mas Deus, o que é que o Senhor quer que eu seja? Deus, o que é que o Senhor pensa que eu seja? O que é que o Senhor anseia que eu seja? O que é que o Senhor escreveu na minha vida? Porque tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo posso, mas nem tudo para mim é lícito. Tudo posso, mas nem tudo vai glorificar a Deus na minha vida. Então, quando a gente começa a entender o mundo que vivemos e como podemos ajudar pessoas e ser úteis para Deus, tudo muda. E é isso que importa. É isso que Deus quer de nós. Versículo 20. O homem, mesmo que é muito importante, não tem entendimento. É como os animais que perecem. Olha, isso aqui é algo muito sério. Não há, isso inclusive, graças a Deus, nós vimos muito em Jó, não há sabedoria entre os homens. Não há sabedoria aqui no nível horizontal. Não há sabedoria entre aqui e aqui. Olhar para o lado. Mas há sabedoria quando olhamos para cima, para Deus. A sabedoria quando buscamos a Deus. A sabedoria quando buscamos quem Deus é. Olha, volto a dizer, na sua vida, queira as instruções de Deus. Na sua vida, queira a base de Deus. Na sua vida, queira os planos de Deus. Por quê? Porque, literalmente, Deus, ele é bom, perfeito e agradável. A vontade dele e a natureza dele. Então, desejo é a coisa mais fácil que tem de alguém botar ou tirar do seu coração. Principalmente botar. Desejo é a própria propaganda. Desejo é o próprio marketing. Quando você vê uma propaganda, mesmo que você não exerça ali o desejo direto, algum desejo você teve sobre aquilo. Um pouquinho de desejo, ou pelo menos curiosidade. Olha, desejo foi a arma que Satanás usou para poder derrubar a humanidade. Para poder tirar o homem de Deus. Para poder introduzir o pecado no homem. O desejo, ele é, infelizmente falando, é a janela mais aberta que nós temos para errar, para falhar, para pecar. Então, assim, peça a Deus para ele limpar seu desejo. Peça a Deus para ele examinar seu desejo. Peça a Deus para o seu desejo de Deus. E peça a Deus para aquilo que ele não deseja, você também não desejar. Porque é através do desejo que nós somos confundidos. É através do desejo que nós esquecemos o que de fato devemos fazer. É através do desejo que o homem esquece o seu papel. Que a mulher esquece o seu papel. Que nós, como servos e filhos de Deus, esquecemos o nosso papel. Olha, para Satanás é muitíssimo mais fácil fazer com que você tenha tantos desejos de tantas coisas e você se perca, do que você acredite que Deus não existe. Porque você acreditar que Deus não existe é necessário muita mentira. Você acreditar que Deus não existe é necessário muito trabalho mentiroso para poder dizer que Deus não existe. E ainda assim tem milhares e milhares e milhares de brechas que, se você tiver um pouquinho mais de dedicação, você vai começar a entender essas brechas e vai chegar a essa conclusão que sim, que Deus existe. Agora, dá muito trabalho para Satanás dizer que Deus não existe. Agora o oposto é verdadeiro. É extremamente fácil para Satanás nos enchermos de desejo
Satanás encher a nós de desejo para fazer com que esses desejos façam com que a gente se distraia. Fazer com que esses desejos façam com que a gente esqueça que nossa vida ela é momentânea. Fazer com que a gente esqueça que o nosso tempo é passageiro. Fazer com que a gente se esqueça que tudo que fazemos vamos receber um resultado sobre aquilo. Seja positivo, seja negativo. Então o que é que Satanás faz? Satanás trabalha muito no desejo. Para quê? Para que a gente se perca. Para que a gente esqueça o que é essencial. Para que a gente literalmente se confunda. Então peça a Deus, Deus, olha, sonda o meu coração, examina os meus desejos, que o meu coração, que os meus desejos sejam o seu coração, os seus desejos. Porque, ó, eu não quero ser como os animais, eu não quero ser como os homens, eu não quero ter só conhecimento, eu quero ter sabedoria. E quero fazer aquilo que o Senhor quer para mim, não aquilo que eu quero. Eu quero fazer aquilo que agrada o coração do Senhor. Eu quero fazer aquilo que o Senhor se alegra. Isso muda tudo. E vamos lá por causa do horário. Salmo capítulo 50. Glória a Deus. Salmo da família de Asaf. Asaf, inclusive, foi uma bênção do Senhor. E a gente, nós vimos, graças a Deus, muitos momentos que ele foi presente. Ali, inclusive, na vida de Davi. Abençoado o homem de Deus. E vamos seguir. Fala, ó Senhor, o Deus Supremo. Convoca toda a terra, do nascente ao poente. Desde Sião, perfeita em beleza. Deus resplandece. Nosso Deus vem. Certamente não ficará calado. À sua frente vai fogo devorador. E ao seu redor, uma violenta tempestade. E aí você vê, né? Olha, a presença de Deus é tão terrível que se a pessoa não estiver alinhada com Deus, a pessoa fica com medo, fica apavorada. Lembra lá de Moisés com o povo? Moisés, ó, suba à nossa frente para que nós não venhamos a morrer. Ele convoca os altos céus e a terra para julgamento do seu povo. Ajuntem os que me são fiéis, que mediante sacrifício fizeram aliança comigo. E aí você vê, olha, Deus vai fazer isso, ó. Vai chegar um momento que nós seremos ajuntados a Ele. Vai chegar um momento que nós, os que são fiéis, mediante sacrifício, que fizeram aliança com Deus, vão ser ajuntados. Olha, a ressurreição é real. A ressurreição e a vida com Cristo, com o Senhor eternamente, é real. A palavra do Senhor o tempo inteiro fala a respeito disso. E literalmente estamos vivendo isso. O tempo da queda passou. O tempo de entender o Messias e o Messias chegar, passou. Agora nós estamos no aguardar este tempo. Quando seremos reunidos, olha, isso é quem diz, isso quem está dizendo é Deus. Ajuntem os que são, ajuntem os que me são fiéis. Olha nós aqui, os fiéis a Deus. Que, mediante sacrifício, que sacrifício? O sacrifício de Cristo. Fizeram aliança comigo. Olha nós aqui. E os céus proclamem a sua justiça, pois o próprio Deus é o juiz. Deus vai vir julgar as nações. Deus vai vir julgar os povos. Deus vai vir julgar a todos. Que nós venhamos a estar, olha, ajuntados pelo Senhor. Por causa do sacrifício que Ele fez. Para que a condenação não venha sobre nós. Versículo 7. Ouça, meu povo, pois eu falarei. Vou testemunhar contra você, Israel. Eu que sou o Deus, o seu Deus. Não acuso pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você sempre me oferece. Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado, aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você? Isso é Deus que está falando, olha, para que você me traz tanta coisa? Para que você me traz animais? Vem cá, se eu tivesse fome, eu precisaria dizer para você, homem. Diga aí. Pois o mundo é meu e tudo que nele existe. Olha,
Isso aqui é uma bênção. Tudo que existe é de Deus. Tudo que existe é do Senhor. Tudo que existe é Deus que falou, pois o mundo é meu. E tudo que nele existe é Deus que está falando. Sabe por que isso aqui é uma bênção? Porque nós somos filhos. E como filhos, nós temos acesso a Deus. Acabou. Acaso, como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Ofereça a Deus em sacrifício, a sua o quê? A sua gratidão. Olha, nós temos que viver assim. O nosso sacrifício, a nossa alegria, a nossa vida tem que ser oferecida a Deus, ó, em gratidão. O que Deus quer de nós é gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo e clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me honrará. Olha, Deus está pedindo um sacrifício, Deus está pedindo um bode, Deus está pedindo Deus está pedindo animais de curral, Deus está pedindo animais de floresta? Não. Deus está pedindo o quê? Gratidão. Nós precisamos viver baseado na gratidão a Deus. Olha, se tem uma coisa que Deus ama é a gratidão. Se tem uma coisa que alegra o coração de Deus é a gratidão que nós temos por Ele. Se tem uma coisa que o Senhor se satisfaz quando vê, olha pra gente, é a gratidão que temos. Olha, seja grato. Seja grato, seja grato, seja grato o máximo que você puder. Porque Ele se alegra quando somos gratos. E quando somos gratos, nós saímos do estado de necessidade, de pedir e tal, e passamos para o estágio de, Senhor, tudo o Senhor já fez por mim. Senhor, olha, não me falta nada. O Senhor fala assim, olha, te falta algo? Não, Senhor, não me falta nada. Sabe por quê? Porque o Senhor é meu pastor. Agora, para e pensa. Você tem um filho, você tem uma filha. E seu filho e sua filha só andam pedindo. Beleza. Você como pai, você como mãe, você vai querer dar, claro. Faz parte. Se nós que somos maus sabemos das boas coisas, imagina o pai que está no céu. Agora imagina seu filho e sua filha chegar para você e falar, pai, mãe, eu te amo. Eu sou feliz e grato por ti. Eu sou feliz e grato por tudo que o Senhor fez e faz por mim. Eu sou feliz e grato pelo cuidado que você tem por mim. Ainda que você sequer abra a boca, seu pai e sua mãe, você, eu, nós vamos querer dar o melhor, mais ainda do que antes, se ele pedisse. Assim é. Olha, Deus conhece o som do nosso coração. Teve coisas que eu nunca abri a boca para falar. Teve coisas que o ser humano nunca ouviu e nunca vai ouvir. E Deus conhece meu coração, sabe o que ele fez para a honra e glória dele, para o crescimento do reino dele? Ele foi lá e me deu. Olha, assim é. Para a honra e glória dele, para o crescimento do reino dele. Eu te peço uma coisa em nome de Jesus. Seja grato a Deus. Seja grato ao Senhor. Seja grato a quem Ele é. Pedir é bom? É bom. Porque quando você pede a Deus, você se rende ao Senhor. Você rende sua vida a Ele. É ótimo pedir. Mas, ó, acima de tudo, que sua vida seja gratidão. Ó, o que é que Deus fala? Eu estou pedindo sacrifícios, estou pedindo holocaustos? Não. Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra seus votos para com o Altíssimo. E clame a mim no dia da angústia. Eu o livrarei. Opa! E você me honrará. Olha, se tem uma maneira certa de viver, se tem uma maneira que nós podemos viver em paz, se tem uma maneira que nós sabemos que o Senhor se alegra e cuida de nós, é aqui. É só a gente seguir assim, é só a gente viver dessa forma, gente. Só isso. É só viver em gratidão a Deus. Cumprir a lei do Senhor. E clamar ao Senhor no dia da angústia. E ó, é Deus que diz, eu o livrarei. E você me honrará. Acabou. Aqui está a base da vida. Porque é difícil servir a Deus. Porque... Olha, isso é difícil? É difícil você viver em gratidão a Deus? Gratidão a quê? Gratidão a tudo. Tudo que você lembrar, agradece a Deus. Obrigado por meu sapato. Obrigado por minha comida. Obrigado por minha cama. Obrigado pelo banho que eu tomei. Obrigado pela água que eu bebi. Obrigado por falar. Obrigado por poder ouvir. Obrigado por poder ver. Obrigado por poder tocar. Obrigado por poder andar. Obrigado por poder sentar. Obrigado por poder sair. Obrigado por poder voltar. Obrigado.
por respirar? Entendeu? É simples. É difícil isso? Isso é complicado? Pelo amor de Deus. Olha, Deus, ele literalmente, ele nos ensina que vivermos bem com ele é muito mais fácil do que vivermos no erro e na falha. Porque vivermos no erro e na falha, nós vamos contra a Deus. Nós somos contrários, nós estamos lutando contra Deus. Mas viver alinhado com ele, é só a gente viver em gratidão a ele. Olha, eu não sei a situação pior que você já passou na sua vida. Eu não sei a pior situação que você está passando, mas uma coisa eu sei. Eu garanto isso em nome de Jesus. Tem coisas na sua vida que você tem a dar gratidão, a ser grato a Deus. Pode ter pelo menos uma coisa, mas aquilo você vai agradecer a Deus. Faça esse esforço. Pega um papel, pega uma caneta e comece a anotar aí. Tenta anotar aí pelo menos 10 coisas que você pode agradecer a Deus. É simples esse trabalho, é. Mas isso vai fazer com que você saia do nível de meu Deus, eu preciso. Meu Deus, eu necessito. Meu Deus, eu estou passando dificuldade. Meu Deus, eu estou passando aflição. Meu Deus, eu não tenho nada. Meu Deus, eu não posso nada. Não, não, não. Seja grato por quem Ele é. Se você consegue ver e falar, se você consegue entender a sua pseudo necessidade, e você consegue falar, quem dirá as Deus? Olha, Deus conhece a nós não de forma superficial, mas Deus conhece a nós de forma íntima, que nem mesmo a gente conhece. Então, quando você agradece a Ele, você simplesmente reconhece que Ele é seu Senhor, que Ele é seu Rei, e que é Ele quem cuida de ti. Vou dar um exemplo, só mais um exemplo, e vamos seguir por causa do horário. Olha, você foi convidado para poder ir para a casa de uma pessoa. E aí, simplesmente, você não tem um relacionamento tão bom com essa pessoa. E aí, por exemplo, essa pessoa vai lá e, né? Você chega na casa dessa pessoa, essa pessoa não te dá uma toalha para você tomar um banho. Você se vira ali com a toalha que tem no banheiro, a toalha de mão que tem no banheiro, e vai lá, se enxuga com aquela toalha pequenininha. Mas a pessoa faz tantas coisas boas pra você. A pessoa te dá comida, a pessoa te dá abrigo, a pessoa te dá uma cama boa, a pessoa cuida de você de todas as formas. Ela só se esqueceu da toalha. E você ali é feliz e grato a Deus pela vida daquela pessoa. Você acha que se essa pessoa descobrir que faltou toalha, você acha que essa pessoa não vai querer até fazer uma toalha à mão para poder te dar? Olha, se nós que somos maus temos essa capacidade, se nós que somos maus somos assim, quem dirá as Deus? Olha, pelo amor de Deus eu te peço, seja feliz e grato a Deus por quem Ele é. Porque é Ele quem cuida de nós. Fique em paz. É Ele quem cuida de nós. E aí você pergunta, o que é melhor? É melhor pedir ou ser feliz e grato? Eu já me fiz muito essa pergunta. Mas eu sempre chego a uma conclusão. Quando nós somos felizes e gratos a Deus, literalmente, nós estamos oferecendo nossa vida em sacrifício a Ele. Aqui, versículo 14. Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Quando nós cuidamos das coisas dele, Ele cuida das nossas coisas. Fique em paz. É Ele quem cuida de nós. E vamos seguir. Versículo 16. Mas ao ímpio, Deus diz. E aí você vê. Aqui em cima, Deus protege, guarda, livra. Por quê? Porque somos seus filhos. Erramos sim, mas não queremos viver no erro. Falhamos sim, mas não queremos viver na falha. Pecamos sim, mas não queremos o pecado na nossa vida. Nos arrependemos. Versículo 16. Mas ao ímpio Deus disse: que direi você que tem que direito você tem de recitar as minhas leis ou de ficar repetindo a minha aliança? Que direito ímpio você tem? Ímpio, qual direito você tem? Hã? Pois você odeia a minha disciplina e dá as costas às minhas palavras. Você vê um ladrão e já se torna seu cúmplice. E como adúlteros se mistura. Sua boca está cheia de maldade. E sua língua formula a fraude. Deliberadamente você fala contra o seu irmão e calunia o filho
da sua própria mãe. Ficaria eu calado diante de tudo que você tem feito? Olha, você vê o contraste. Enquanto nós temos uma vida em honra a Deus, em gratidão a quem Deus é, o ímpio faz o contrário. A vida do ímpio é uma vida que vive irritando a Deus, que vive gritando contra Deus, que vive transgredindo a bênção de Deus. Olha o que Deus fala. Ficaria eu calado diante de tudo que você tem feito, ímpio? Você pensa que eu sou como você? Ixi. Ímpio, você pensa que eu, Deus soberano, o Senhor, eu sou como você? Você pensa isso? Mas agora eu o acusarei diretamente, sem omitir coisa alguma. Acabou. Considerem isto, vocês que se esquecem de Deus. Caso contrário, os despedaçarei, sem que ninguém os livre. Olha, a condenação já está posta. Nós já estamos condenados por causa do pecado, por causa da queda de Adão. A questão toda é, nós vamos continuar no erro, na falha, ou vamos viver com gratidão? Qual é o nosso caminho? O que nós vamos escolher? Assim como Israel teve aquela possibilidade de escolha, Deus falou assim, olha, te dou dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Aí Deus é tão bom, e tão perfeito e tão maravilhoso que ele diz, olha, escolha pois o caminho da vida para que você viva, para que seus filhos vivam, para que seus netos vivam, para que tudo na sua vida vá bem e para que você tenha paz nessa terra que eu te dou. Agora, se você escolher o caminho mau, você vai comer o fruto do pecado e tudo de mal vai contra você e contra a sua vida. Escolha, pois, o caminho da vida. Deus nos dá essa possibilidade. Podemos viver em gratidão a quem Deus é, servindo ao Senhor, ou podemos viver nossa vida lá vão ter, da forma que a gente quiser. E vamos ter consequências. Versículo 23. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. Opa! É Deus que está dizendo. É Deus quem está falando. É o Altíssimo Criador, o Senhor, que está dizendo: quem oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. Misericórdia. Como é que eu e você podemos honrar a Deus? Olha, oferecendo nossa gratidão a Ele. Eu até já ouvi assim, rapaz, tudo você fala, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, para honra e glória do nosso Jesus Cristo. Até fala assim, até já falaram assim, muda o disco. Eu já ouvi isso. E não tem muito tempo não. Muda o disco, que nada. Pra honra e glória do nosso Jesus Cristo, fica falando isso o tempo todo. Mas sabe o que é? É porque quando ele já foi no inferno, quando ele já viveu no inferno, e Deus vai lá e vai no mais profundo inferno e nos arranca de lá, rapaz, isso muda tudo. Isso aí muda nosso entendimento, nossa concepção, nossa visão, muda a nossa realidade. Como é que eu não vou ser grato? Como é que eu não vou honrar? Como é que eu não vou falar do nome do Senhor? Como? É mais fácil Deus tirar minha vida de mim. Porque foi Ele quem foi atrás de mim. Foi Ele quem me tirou. Foi Ele quem quis me salvar. Olha, é Deus que está dizendo. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. Você quer honrar a Deus? Seja grato a Deus. Você quer honrar o Senhor? Seja grato ao Senhor. E olha, só pelo fato de você honrar a Deus, olha o que Deus fala. Olha a continuação do que Deus disse. E eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Acabou. Seja feliz e grato a Deus. Feliz, como é que a gente é feliz? Meditando na lei do Senhor de dia e de noite, Salmo 1. E como é que nós honramos a Deus? Sendo grato ao Senhor. Seja feliz e grato, ou seja, medite na lei do Senhor e viva conforme o que Ele diz. Olha, seja grato a Deus. Medite na lei do Senhor e seja grato por sua lei. Medite na lei do Senhor e seja grato por sua lei. Medite na lei do Senhor e seja grato por sua lei. Essa é a fórmula da vida em paz. E olha a bênção que Deus nos dá. O homem não consegue a salvação. O homem não consegue comprar a salvação. O homem não consegue se salvar. Mas só pelo fato de honrarmos a Deus,
com a nossa gratidão a Ele. Olha o que Ele faz. E eu, Deus, o soberano, o Criador, mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Acabou. Você quer ser salvo? Medite na lei do Senhor de dia e de noite e seja grato a Deus. E Deus vai nos dar a sua salvação. E Deus vai nos salvar. Não é mediante o que você tem, não é mediante o que você entende, o que você pode, não. É mediante a felicidade que você tem em meditar na lei dele e a gratidão que você tem por tudo que ele já fez por nós. Assim é. Olha, existe uma forma mais fácil de viver uma vida do que essa? Pelo amor de Deus. Se existe, eu não conheço. Se existe, eu não sei. E é Deus quem diz que é bom. E é Deus quem diz que faz bem. E é Deus que diz que essa é a maneira maravilhosa de viver. Sejamos felizes a Deus pelo que Ele fez, pela sua santa e maravilhosa lei, e sejamos gratos a Ele por ter nos dado essa lei maravilhosa na nossa vida. Vamos agora para o Salmo 51. Glória a Deus. Para o mestre de música, Salmo de Davi. E aí você vê, de novo volta o pequeno Davi, né? Louvor e graça seja dada ao Senhor pela vida desse pequeno rapaz, homem de Deus, guerreiro do Senhor, servo de Deus. Para o mestre de música, Salmo de Davi, escrito quando o profeta Natan veio falar com Davi. Vixe! Esse contexto é terrível, viu? Porque lembra quando Natan falou? Davi! Ô, Davi! Do homem você pode ter escondido, Davi. Mas o que você fez escondido, Davi, Deus vai botar para que todos vejam. Davi, deixa eu te falar, você é meu filho. E eu sou um pai bom. E eu corrijo meus filhos. Davi, não é porque você é rei que você podia ter feito isso. E olha aqui o início, né? O início aqui do Salmo. Para o mestre de música, Salmo de Davi. Escrito quando o profeta Natan veio falar com Davi. Aqui a gente já sabe mais ou menos o contexto. Mas ó, para honra e glória do Senhor, o escritor ele ainda fez questão de falar. Depois que este cometeu adultério com Betseba. Olha, Deus foi muito claro com Davi. Davi, aquilo que você fez no oculto, eu vou botar para que todos vejam. Porque você precisa ser corrigido. Feliz é o homem que recebe a correção do Senhor. Feliz é o homem que se alegra quando sente a correção de Deus. Sabe por quê? Isso é gratidão a Deus. Se Deus não nos amasse, nós poderíamos viver de qualquer maneira. Se Deus não nos amasse, nós poderíamos fazer o que a gente bem entendesse. Só tem um problema, Ele nos ama. Ou melhor, só tem uma bênção, Ele nos ama. Ele não quer que a gente viva de qualquer forma. Porque um pecado chama o outro, um abismo chama o outro. E Deus não quer que a gente viva assim. Aqui a gente já sabe o contexto, né? E vamos seguir. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Ó... Se tinha uma coisa que Davi entendia, é o amor de Deus. Se tinha uma coisa que Davi se apegava, se firmava, se tinha uma coisa que Davi se alicerçava, era o amor de Deus. Olha, Deus, tem misericórdia de mim, ó Deus. Olha, pelo teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Não pelo que eu sou, não pelo que eu tenho, não pelo que eu posso, não. Mas pelo amor que o Senhor tem por mim. Pelo teu amor, pela tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Davi tinha muita falha, tinha muito erro, sim. Mas Davi tinha uma coisa que era maravilhosa e que a gente precisa entender. O amor de Deus, a graça do Senhor, a compaixão do Senhor, ela excede infinitamente, eternamente, soberanamente, todo o nosso entendimento. E Davi entendeu isso, Davi sabia disso. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Davi sabia que quanto mais ele pecava, quanto mais ele errava, quanto mais ele falhava, mais distante de Deus ele estava. Mas o que Davi fazia?
Senhor, por teu amor me perdoa. Por teu amor me lava. Por teu amor me purifica. Por teu amor me perdoa do meu pecado. Versículo 3. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Você vê, olha, eu pequei, eu falhei, eu errei, eu quis pecar, eu quis falhar, eu quis errar. Isso é confissão. Olha, pelo amor de Deus, confesse seu pecado a Deus. Deus, eu falei. Deus, eu ouvi. Deus, eu fiz. Deus, eu olhei. Deus, eu quis. Fale! Abra a boca e fale. Entra no quarto, em qualquer ambiente, entra no banheiro, tranca a porta. E fala, Deus, eu fiz, eu falei, eu olhei, eu quis, eu peguei, eu tirei, eu botei. Não importa, seja o que for. Fale. Confesse seu pecado a Deus. Fale, abra sua boca. Olha, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, somente ti, pequei e fiz o que reprovas. E fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Eu errei, eu falhei, eu pequei, foi contra o Senhor. Somente contra o Senhor. E o Senhor tem toda a razão em me condenar. E o Senhor tem toda a razão em pesar a mão contra mim. E o Senhor tem toda a razão em lutar contra mim. Eu errei, eu falhei, eu pequei. Eu, contra ti, somente contra ti eu pequei. Me perdoa. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. E aí você vê que coisa bela. É Deus que ensina a sabedoria a nós. É Deus que nos ensina a sabedoria. É Deus que nos ensina a sabedoria. Entenda isso. A sabedoria não vem do homem, a sabedoria não vem do horizonte. A sabedoria vem de Deus. É Deus quem trabalha em nosso coração, nosso ser, nossa alma, nosso espírito. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria. E os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito reto. E aqui nessa tradução é um espírito estável. Um espírito que se inclina. Um espírito que se dobra ao Senhor. E aí você vê, Davi entendia isso. Olha, cria em mim um espírito limpo. Um espírito que te adora. Um espírito que se curva perante o Senhor. Não me expulses da tua presença. E ó, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Davi conhecia quem Deus é. Davi entendia que, ó, Deus, ele é Pai, ele é Espírito e ele é carne. Davi não viu Jesus sendo ali morto na cruz e ressuscitado. Mas Davi sabia que o rei iria sentar no próprio trono dele. Davi, quando sentava no trono, ele sabia que no futuro, da raiz dele, da linhagem dele, como filho ou como neto dele, o próprio Messias encarnado iria sentar no mesmo trono dele. Ia julgar todas as nações. Davi tinha esse entendimento. Da mesma forma que Davi sabia claramente que o Messias encarnado em carne, comendo, bebendo, dormindo, ia sentar no próprio trono físico dele. Da mesma maneira, ele sabia que Deus também tinha um espírito. Assim como Deus é soberano e tem um trono e está sentado ao trono, assim, da mesma maneira, ele também tem um espírito. E da mesma maneira, ele também tem carne. E aí, faz uma pergunta, são 3 deuses? Não, de maneira nenhuma. Chamar Israel Adonai Lehu, Adonai Had. Escuta, Israel, um é o Senhor é um. Esse texto é um texto 100% firme. Não há nenhuma outra forma de entendimento ou tradução, ou transliteração, ou maneira nenhuma. Ou qualquer outro entendimento que não seja esse. Deus, ele é Pai, Deus, ele é Filho, Deus, ele é Espírito Santo.
é a manifestação dele aos nossos olhos que é diferente. É a manifestação dele aos nossos olhos que são 3, mas é um só. Então, assim, Davi entende isso muito bem. Deus é um. Agora, Deus se manifesta no seu espírito, no meu espírito. Deus vai se manifestar em carne, sentado no meu trono. Davi tinha esse entendimento. E Davi pediu, Senhor, não tires de mim o teu espírito. A conexão que eu tenho com o Senhor, a conexão que o Senhor tem comigo, a conexão que o Senhor faz comigo para poder me dar sabedoria, por favor, não tire de mim. Davi entendeu isso. E agora, versículo 12. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me. Opa, com o espírito pronto a obedecer. Senhor, o pecado me angustiou, o pecado me entristeceu, o pecado, me tirou do caminho. Mas, vem me salvar. Vem me salvar, Senhor. Então, ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem a ti. Olha nós aqui, ouvindo palavras, uma oração que Davi fez a Deus, que nos ensina a que devemos buscar a Deus, que devemos nos dobrar a Deus, que devemos buscar o Senhor. Voltarmos a Deus. Olha que coisa bela. Livra-me da culpa dos crimes de sangue. Ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios. E a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos. Senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Olha, assim como a gente acabou de ler aqui, para honra e glória do nosso Senhor Cristo, aquilo que Deus se alegra é com você com o coração feliz e grato a Deus. É você com o coração rendido ao Senhor. É você rendido a quem Deus é. É isso que agrada a Deus. E Deus não desprezará. Se renda ao Senhor. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então, te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. E aí você vê, olha, o Senhor é Ele próprio quem vai oferecer o sacrifício por nós. É o próprio Senhor quem se agrada com o sacrifício que Ele fez através de Cristo. O único sacrifício que de fato agradou a Deus de forma excelente foi o sacrifício de Cristo. Todos os outros sacrifícios eles só serviram para encobrir o pecado. Mas o sacrifício de Cristo ele foi suficiente para pagar e perdoar todos os pecados de todos aqueles que creem em Cristo e têm Cristo como seu Cordeiro Salvador, tem Cristo como o seu pagamento do pecado. E para honra e glória do nosso Senhor Cristo, primeiramente, em nome de Cristo Jesus, eu agradeço primeiro a Deus, depois a você por chegar até aqui. Deus abençoe grandemente, em nome de Cristo Jesus, você e sua família. Esse foi o nosso dia 145. Escreve aqui, Escreve aqui Sião. Escreve aqui Sião, para eu saber que chegou até o fim. S-I-A-O, tio. Não precisa nem botar o tio. S-I-A-O. Sião. Só para saber que chegou até o fim. E é isso. Curte aqui para que você seja instrumento de Deus para levar o reino dos céus a mais pessoas, mais vidas, mais almas, em nome de Cristo Jesus. E se inscreve aqui para amanhã, dia 146, você receber a notificação e estarmos aqui juntos, continuando o livro de Salmos e a palavra do Senhor toda, nesse ano agora, 2026, em nome de Cristo Jesus. E é isso. Até amanhã, dia 146, em nome de Cristo Jesus. Mais uma vez, Deus abençoe grandemente, em nome de Cristo Jesus, você e sua família. E é isso. Até amanhã, dia 146, em nome de Cristo Jesus. Amém.